dia certo, não sei mais, mas eu sei que começou porque eu, numa tarde, fui dar a ré no Fusca e a roda trancou no pneu do trator. Eu não sei, a roda do Fusca ficou trancada na roda do trator. Eu não consegui tirar da garagem porque era apertado. Aí ele ficou bravo comigo por causa disso. Tá. Depois, ele conseguiu tirar o carro da garagem, porque eu fiquei nervosa, não consegui mais dirigir o carro. Isso foi de tarde. Depois disso, ele acalmou. Ele não me deixou sair do quarto, a não ser para ir no banheiro. E eu só podia pegar comida sem ser cozida. Eu não deveria cozinhar. Porque eu deixei a roda do carro trancada no pneu do trator e de noite eu coloquei veneno de rato no sótão. Isso deixou ele bravo porque eu acordei ele. Daí ele disse que eu estava me comportando feito louco e eu ia ficar 2 dias no quarto e não me deixava mais sair. Ele ficou furioso com isso. Daí eu só podia sair para ir no banheiro porque ficava a porta do meu quarto aqui, a porta do quarto dele aqui e aqui no meio a porta do banheiro. A porta do meu quarto tinha que ficar fechada, mas não podia ser chaveada. Eu não podia chavear a porta. Para ele poder escutar quando eu saísse. E eu não podia sair de dentro da casa. E comida eu só podia pegar com a autorização dele. Doutora Ana, Dona Sandra quer continuar? Não, só para retificar. Eu joguei o veneno de rato no sótão, se chama Darpon, em alemão. Eu joguei o veneno de rato no sótão e ele ficou bravo porque eu acordei ele com o barulho. Por isso ele ficou bravo. Eu só podia pegar comida... desculpa. Só podia pegar comida? No fogão eu não podia cozinhar, ele não deixava eu fazer comida cozida. Mas, se eu quisesse comer, eu tinha que pedir sempre a comida para ele. Tinha que pedir permissão para sair do quarto. Isso foi durante um dia, à noite, e depois até o outro dia na parte da tarde. Não chegou a completar 48 horas. Eu peguei água na torneira do banheiro. E uma noite, que daí, na segunda noite, que daí ele estava um pouco bêbado, que ele tomou muita cachaça, eu pulei a janela e fui no galinheiro pegar alguns ovos. Só que assim, desculpa, desculpa, doutora. Pode falar. Nesse meio tempo não tinha ninguém na casa, além de nós dois. Éramos só nós dois na casa. E não tinha vizinho perto para ver alguma coisa. Primeiro porque eu tinha medo. Aí depois que tudo isso aconteceu, na tarde que ele resolveu amansar, ele do nada, ele pediu desculpas e me levou para ir tomar um café, me levou no mercado e eu perdoei ele. Naquela tarde daí eu perdoei ele. Só que o problema é que depois disso... De algum tempo, ele tornava sempre a fazer alguma maldade comigo. E com o tempo foi ficando tanto que eu não aguentei mais. O problema foi que em 2019 eu precisei ir à polícia porque ele estava fazendo coisas que iam me prejudicar, entregando documentos em órgão público sem meu consentimento e sem minha autorização. E que documento? Mas qual era a finalidade dele? Wurden diese Dokumente abgegeben? Excelência, desculpe, aí nós temos que fazer a tradução ao inverso da complementação e daquilo que foi dito. Na Fama, um órgão ambiental, houve em 2019 uma reunião, uma audiência, onde a fiscal e a procuradora da Fama disseram que ele não era outorgado e nem procurador meu, e que ele não poderia entregar documentos e nem fazer
propostas nem nada em meu nome, porque ele não era detentor da licença que consta no meu nome. Ele não deveria mais fazer isso. Ele não deveria mais fazer isso. Mesmo assim, em novembro de 2019, sem o meu consentimento, e mesmo a Fama dizendo que não era mais para ele fazer nada em meu nome, ele foi lá e entregou documentos. Esses documentos, a procuradora da Fama escreveu de próprio punho, dizendo que foram entregues por pessoa não autorizada, e esses documentos foram entregues daí para a delegacia. Ele não Dona poderia Elisa... ter entregue documentos sem me consultar. Tradução, por favor. A tradução da parte em que a procuradora escreveu de próprio punho que os documentos entregues por ele foram por pessoa não autorizada. Nossa. Ele Deixa, não então... é autorizado por mim a entregar documentos em órgão ambiental. Tá. Eu vou repetir em alemão aquilo que eu acabei de falar em português. Isso, repete. Okay, die Rechtsanwältin von Fama hat per Hand schriftlich abgegeben, dass die Unterlagen von nicht bevollmächtiger Person abgegeben wurden. Ok? Tá, doutora Ana? É que ela traduziu o que eu falei. Acho que foi isso, né? Eu esperei tanto tempo, porque eu tinha medo do que ele pudesse fazer comigo no divórcio, porque ele não queria separação em papel, ele queria apenas morar ele numa casa e eu em outra. Isso não ia funcionar, até porque a licença ambiental da piscicultura está no meu nome, e a funcionária da Fama falou para ele que qualquer erro que ele cometesse, quem ia na cadeia caso alguma coisa acontecesse era eu. Por isso que em 2019 eu precisei tomar providências antes que algo pior acontecesse, porque ele não parava de mandar e-mails, e tanto que já na audiência lá na Fama ficou acordado que ele não iria fazer mais nada. Só que isso foi em maio de 2019, e em novembro de 2019 ele voltou a entregar documentos na Fama. O que eu notei é que a dona Elizabeth está com dificuldade de traduzir muitas palavras. Eu percebi que o nível do alemão dela, para traduzir ao pé da letra, ele não está tão claro. Eu não quero também, como a senhora disse, todo mundo tem direito de defesa. Mas eu vi que o nível do alemão dela, muitas palavras elas não estão sendo traduzidas justamente por causa desse modelo de audiência, como as palavras deveriam ser. Desculpa falar, mas o meu alemão está bem mais anotei, porque cometeu muitos erros. Dona Sandra, policial. Quando a gente fala alemão, parece que a gente está brigando, né, Ney? Não, eu tô perfeitamente... O Holger já entendeu tudo o que aconteceu, Drayton? O Holger entendeu tudo o que aconteceu e disse como é que ele podia ter realizado esse cárcere privado se ele estava bêbado, né? Como ela disse, né? Bêbado, ela pula a janela para buscar comida, no banheiro, a porta não tinha ficado trancada. Não, tinha. E a Sandra, ela é tão petulante que dizendo que a tradutora não traduz bem, Isso, né? Isso, exatamente. O alemão dela não era bom. O alemão dela não era bom, né? Sobre o fato, Drayton, vamos traduzir isso para deixar bem claro. Sobre o fato, ela vai justificar o momento dos 5 anos. Ela vai justificar o momento dos 5 anos. Por que ela levou 5 anos para denunciar? E aí ela começou a falar daqueles documentos do direito ambiental, etc. Isso nós vamos ter que discutir depois com calma. Tá? Isso nós vamos ter que discutir depois com calma para nós entendermos bem essa situação. O que houve aí? Tá? Porque se ela disser que ela está com medo do divórcio, aí virou uma palhaçada isso aqui. Mas vamos com calma. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa,
O que houve com a petição? Eu e tu, nós não nos enganamos. A petição era desse processo. A Júlia que me alertou disso agora. Mas o que houve, Drayton? Essa petição, ela entrou física lá. Tá? Sim, e aí eles perderam isso aqui. Tá? É isso que aconteceu. Tá? Com certeza, Ney. Nós tínhamos uma petição física que eles perderam. Aí nós, nesse processo, não colocamos no outro, porque quando eles transferiram as peças, não transferiram a nossa petição. Isso, exatamente. Mas já que não estava ali no IPROC, daí eu também não quis... Exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora no EPOC com a nova petição. Já está pronta aqui, tá? Tá. Já vou entrar agora com a petição. Tá? Porque, como elas estão olhando esse processo, elas vão se manifestar, tá? Nós pedimos há 1 ano para o juízo, tá? Isso. E como nós não achamos, depois a Júlia disse, não, mas não está no EPROC, está física que eles perderam lá na vara. Uhum. Eu disse para ele, Ney, agora, que eu não sei qual vai ser o fim do jogo, qual é o resultado do fim do jogo, mas que ela fez uns gols contra ela, agora ela fez, né? Agora, nós antecipamos todos os cenários. Ela ia dizer que ele falava alemão, ela ia dizer que ele falava alemão, ela tentou tumultuar a audiência dizendo que ela não tinha advogado, ela foi pronta para a guerra, tá? Só que ela, sobre os fatos, fica uma coisa ridícula, né? Se ela pulou para buscar alimentos, terminou e uma das perguntas que nós vamos... Foi ao galinheiro. Né? E uma das perguntas que nós vamos fazer é se ela já tinha ido na polícia alguma outra vez para outras questões. Aí ela vai dizer, sim, eu fui lá para brigas do vizinho, então é uma pessoa acostumada a ir na polícia, ou seja, se fosse essa situação não existiria. Agora, traduzir para o Herr Holger que nós precisamos discutir depois essa questão do licenciamento ambiental. O que é isso que ele teria juntado? Ele já mandou algumas informações sobre isso, mas depois a gente fala com calma. Sim. Então, assim, nós vamos entrar agora com a petição, tá? Pedindo que ele possa viajar, etc. E aguardar agora qual vai ser a decisão da juíza, tá? E temos novas oportunidades de ler com calma o depoimento da Sandra. O Olga está dizendo o seguinte, Ney. Se ela não saiu nas 48 horas do sítio, tá? Como se esclarece a ida ao banco e a retirada de um valor no caixa? Sim, mas olha que isso teve uma inovação. Ela mudou o número de horas, né? O número de horas e a data. E ela diz que não sabe a data. Ela não sabe. Essa era uma outra pergunta que nós iríamos fazer. Se foi no início de janeiro, depois do meio de janeiro, no final de janeiro. Ela disse que não se lembra do dia. Eles sempre tiveram veneno de rato lá no sítio, né? Não, só o fato dela trazer essas questões, né, Drayton, é uma coisa louca. Ela começou falando do Fuca e ninguém estava entendendo nada, e a roda do trator, é uma coisa maluca. A própria promotora disse, vamos adiante. Sim, exato, vamos adiante. Sim, e o Holger escreveu, não tem nenhuma foto que comprove esse dano ao automóvel, né? Podia periciar o automóvel para ver se isso aconteceu e não teria. Meu Deus do céu. Tá. E Ney, aí até, bom, a própria promotora estava ficando impaciente com ela, né? Sim. O motor, naquela época, tá? Estava sem motor, estava para reparação, para conserto. Não, o negócio é muito doido mesmo, né? Muito doido. Ele tem uma gravação, tá? Do encontro deles, da reunião deles lá na Farma, tá? E agora o que ele vai dizer é o seguinte, é que ela, na gravação, tá, no encontro lá na Farma, permite que ele a represente nessas coisas, tá? Holger, weiter, pra Farma. Hast du diese Aufnahme? Natürlich habe ich die. Ele tem a gravação. Ela diz o seguinte, ó, pra que eu tenho que dar uma procuração pro meu esposo se eu tô casado com ele?
assim, ó, diz pro Rogan que isso aí Aí ele disse que não? Não, ele quer acrescentar, ele quer falar 1 hora ainda. Sim, mas é assim, ó, isso aí não pode aparecer, porque isso vai ser a cereja do bolo. Depois que ela disser tudo isso, a gente vai pedir. Agora nós vamos ouvir uma gravação, tá? Ouvir uma gravação, tá? Mas a promotora também disse, mas ele vive 10 anos no Brasil, então ele sabe português, né, Ney? Sim, exatamente. Até essa cretina, né? Mas aí nós estávamos absolutamente preparados, né? Ele, numa situação estressora, a juíza estava entendendo perfeitamente, ele não quis em nenhum momento limitar o exercício da defesa. A própria Zandra disse isso, a Zandra também disse, eu acho também que ele tem que ter ampla defesa. Agora, quem é a Zandra para dizer isso, né? Ela estava mandando em tudo, né? Sim. Isso foi ótimo, né? Isso foi ótimo. Ela tem que ter corda para ela se expandir, né? E tu queria dar corda para ela ali, aquela hora que tu ia falar, né? Tu disse que ela com a mão levantada. Não, primeiro ela. Exatamente. Né? A juíza não topou. A juíza não... A senhora lembra, nessa ocasião, quantos dias a senhora ficou presa nesse quarto? Olha, isso começou por volta da madrugada, foi o dia inteiro até no outro dia de meio-dia. Ele, depois que ele fez isso, eu acho que ele se tocou do que ele tinha feito era errado, ele chegou a me pedir desculpas. Só que eu fiquei pensando, para que tá me pedindo desculpas se tu fez tudo isso comigo? Se tivesse parado ali, mas não parou. Entende? Não parou ali. Ele podia ter tido a chance de se redimir e não ter feito mais, só que ele continuou fazendo, e cada vez era sempre pior. Então não adianta fazer uma vez pedir desculpas e voltar a fazer depois. Isso também não é certo. Eu acompanhei o assassino deles lá em várias vezes. E como eu trabalhei muito tempo na Patrulha Rural em Gravataí, a gente mapeava e conhecia praticamente todos os moradores, né? Então, quando dava algum incidente, alguma ocorrência que a gente pudesse auxiliar ou orientar, a gente estava sempre próximo, né? Eu trabalhei muito tempo no posto da Monungava, onde eu que responderia para a parte policial, né? Então, às vezes, algum problema com um animal, do vizinho, alguma coisa, a gente estava sempre próximo, né? Deles, o que o senhor sabe? Até foi assim, eu conheci ele, o casal, né? Foi no posto mesmo, eles conversaram comigo um dia no posto, né? Sobre que moravam nessa região, ele fez uma visita. Quando o senhor falou em Rogério, eu achei que era o seu Rogério. Do mercado também. Lá, do mercado Monungava. Não. Eu peguei ele em 95. Gut gemacht, hat er super gut gemacht. Hat er super gut gemacht. Sehr freundlich. Soll ich die ganze Nacht sagen, die sollen dich hier vom fernhalten. Haltet euch von hier weg. Não, vai te fuder, um sem vergonha gravando. Agora a guria quase avançou, o cachorro quase avançou a guria. Por que tu não sai pra rua, merda? Tu é cagão ou bosta? Vai denunciar tua escoqueira ligado, vai ver uma merda, um cachorro desse avançando a guria. Por que tu não sai pra rua? Ja. A hora que eu te ver na rua, vai te dar uma tunda sem vergonha. Mach mal. Câmera no teu cu. Tu é bem sem vergonha. Filma ela lá, as pernas dela correndo lá. Sem vergonha. Tchau. Te prepara. Ja. Tu tá guardado. Tchau. 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 No ting. Hast du niemanden zum Reden? Hast du niemanden zum Reden? A gente tá aqui no portão porque a nossa sobrinha foi pra escola e o cachorro atacou. É por isso que a gente tá aqui. Filho da puta tá gravando. Sem vergonha. Das war sie. Hein? Das waren Sem Sie. vergonha. Sem Sem vergonha. Sem vergonha o cachorro. Komm her. Ah, a câmera bonita. Ja, Kamera bonita. Bonita a câmera. Ah, ja. Bonita essa câmera. Tchau. Filma. Ridículo. Vamos parar no inferno. Sabe por que vocês vão parar no inferno? Filma. Filma o lixo que vocês estão. Mach weiter. E esperar que a pessoa fique quieta e continue aguentando. Ah, mas se tu não fizer o que eu mando, é assim. Eu vou botar uma foto tua na internet,
ou eu vou, como ele até fez, falsificar um documento usando meu nome, achando que eu ia parar na cadeia, coisa que ele também fez, e disse que fui eu. Esse tipo de coisa. E eu tinha que me virar, às vezes tentar escutar na porta o que ele estava planejando, para mim poder me defender e pensar onde é que ele está aprontando agora. Porque ele saía, não dizia onde é que ia. Mas as câmeras vigiando. Ele sabia onde é que eu estava, mas eu não sabia onde ele estava. Isso também não é justo. A minha parte satisfeita, doutora. Sensor nas janelas, tinha sensor dentro da casa e aquela câmera giratória no banheiro. E aí depois veio o drone. Perfeito. E essas... Porque senão a gente vai acabar abrindo para outros fatos. É que teria ligação que eu perguntaria, porque é o seguinte, doutora, então, né, quem sabe... existe uma arma de fogo que foi adquirida em nome dela, mas por ele, porque ele queria. Então, e ela tinha ciência de que estava na propriedade, não ficava com ela, e também era um meio de coação para que ela não saísse correndo. Então, seria neste sentido que eu iria perguntar se ela foi sozinha fazer todos os trâmites por livre e espontânea vontade, ou se foi por causa dele. Não, ele me levou, quando eu fiz todos os testes, ele ficava do ladinho junto. E a senhora, por estar do lado, também não podia pedir socorro para ninguém ali? Ou... Não, porque tinha a questão das imagens, daquela chantagem toda das minhas imagens. Por exemplo, eu encontrei o pendrive, onde é que ele tinha as imagens guardadas, uma foto minha de costas, só de calcinha, foto minha dormindo, pelada, coisa desse tipo ele fazia. Aí como é que uma pessoa que está dormindo vai ver que tem alguém tirando uma foto? Ou, por exemplo, ele tinha uma câmera instalada no banheiro que eu não sabia, pequenininha, que está lá para ele pegar. Me filmando tomando banho. E aí tá agora o vídeo no YouTube, as minhas pernas dentro de uma banheira tomando banho, porque com os patinhos, isso é coisa que se faz? Filmar a mulher tomando banho de banheira e botar no YouTube? Isso não se faz com um ser humano, isso é invasão de privacidade. E aí depois que a arma veio para casa, ficava no quarto dele. Não ficou comigo essa arma. Satisfeito, excelência. Meldung eines. Ich war soweit, war das ganze Geld in Brasilien. Ungefähr 600.000 Real Bargeld waren auf der Sitio. Ich hatte das Holzhaus so gut wie fertig, die Garage war so gut wie fertig. Sandra hätte ab Januar ihre Schwester in Santa Catarina pflegen müssen. Wir hätten arbeiten müssen, weil wir hatten 6,5 Tonnen Fisch gehabt und hätten eigentlich zu Ostern dann richtig Umsatz gemacht und hätten endlich mal Geld verdient, weil das Geld, was ich aus den Häusern geholt habe, 800.000 Euro, hätte für 2 Personen ein Leben lang ohne Arbeiten nicht gereicht. Also habe ich deswegen die Teiche gebaut, die Hühner gezüchtet, die Hallen gebaut. Wir hatten eigentlich eine Schlosserei gehabt, wir haben eine Tischlerei gehabt, wir hatten alles an Werkzeugen, wir hatten mehrere Brutschränke gehabt. Wir konnten eigentlich alles produzieren, was wir wollten. Und wir hatten genügend Geld gehabt für die nächsten Jahre. Eu tinha investido tudo que eu tinha na construção das benfeitorias no sítio. Uma casa de madeira, uma garagem, havia 600 mil reais em espécie no sítio. Eu tinha conseguido levantar 800 mil euros com a venda das minhas casas na Alemanha. Esse dinheiro não teria sido suficiente para nos sustentar no longo prazo, razão pela qual eu procedi à realização de benfeitorias, construí açudes, viveiros para criatórios para galinhas, tinha uma oficina de torneiro. No sítio tinha também uma oficina de marceneiro, tínhamos estufas para chocadeiras elétricas para chocar aves. Nós estávamos em condições de extrair uma renda do sítio que nos teria permitido viver com algum conforto. E por que a senhora Sandra teria registrado só em 2019 um fato que teria acontecido em 2014? Was mag Sandra superkommen haben? Erst 2019 einen Vorfall, der im Jahr 2000, Anfang 2014 stattgefunden hat, soll zu melden. Es war alles da, ich musste nur noch weg.
Sie hatte versucht, mit der ganzen Aktion mich meines gesamten Vermögens, meiner Ideen, meiner Gelder, meiner Dokumente, meines Lebens, meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und meiner Zukunft zu berauben. Estava tudo à disposição em 2019, estava tudo disponível para que ela se apropriasse dos meus bens, do meu dinheiro, de todas as minhas propriedades, das minhas ideias, do meu passado e do meu futuro, de tudo. Isso em 19. E assim eu explico que ela só ofereceu denúncia em 19. Olha só, eu quero te contar uma coisa que eu sei de muito tempo. Há alguns anos atrás, quando a Sandra conheceu esse advogado que assessora ela meio que teve um flerte com esse cara. E esse cara, ele começou a instruir ela em como manipular a situação a favor dela, sabe? E a orientar ela em como tirar coisas, como dar respaldo para ela. Posso eu estar errada, mas pode ser que esse advogado esteja relacionado a isso.